Eunice e Jorge, agora casados, seguiram seus caminhos juntos, com a mesma simplicidade e o mesmo amor que os uniu. Eles viveram intensamente, viajando, conhecendo novos lugares, investindo em projetos sociais que ajudavam crianças e famílias, inspirados por sua própria história de superação. A vida de cada um se tornou um legado de amor, um testemunho de que o destino tem seus próprios planos e que a verdadeira felicidade reside na capacidade de amar e de ser amado, de se permitir recomeçar e de encontrar a paz em um jardim que floresce para sempre. A história de Eunice, a viúva que reencontrou seu primeiro amor, Jorge, e descobriu o segredo que ele escondia há décadas, é um testemunho comovente da força do destino e da capacidade do coração humano de amar e se curar. Ela nos ensina que o tempo, por mais que passe, não apaga os verdadeiros sentimentos e que um segredo guardado por amor pode, um dia, ser a chave para um reencontro que reescreve a vida de todos os envolvidos. É a prova cabal de que a vida, em sua sabedoria misteriosa e por vezes enigmática, reserva os maiores presentes para aqueles que persistem na crença, mesmo quando a fé no amor parece ter se esgotado completamente. Com Eunice, aprendemos que a dignidade de uma alma não se mede pela ausência de sofrimento, mas pela coragem de enfrentar a dor e de se permitir amar novamente, mesmo após a perda. Sua jornada é um hino à resiliência, à capacidade de se reerguer após a viuvez e de se abrir para um amor que parecia pertencer apenas ao passado. Ela nos mostra que a vulnerabilidade pode ser uma fortaleza inesperada e que a beleza de um ser reside na autenticidade, na verdade que se carrega consigo, sem medo de julgamentos ou de se expor ao mundo, revelando sua essência mais pura. Com Jorge, compreendemos que o verdadeiro amor não se compra com dinheiro, nem se vende por status ou conveniência. Ele nos ensina que o sacrifício feito por amor pode ser doloroso, mas que a verdade sempre encontra um caminho de volta, curando feridas antigas e unindo almas que estavam destinadas a se reencontrar. Sua transformação é a prova viva de que o amor tem o poder de curar, de resgatar o que foi perdido e de nos tornar seres humanos melhores, mais empáticos, mais completos e, finalmente, mais felizes. Porque o preço do amor é, de fato, imensurável. Se o seu primeiro amor, aquele que você pensava ter perdido para sempre, retornasse de forma inesperada, revelando um segredo que mudaria tudo, e se a sua grande história de amor estivesse esperando para ser descoberta em um reencontro que desafiasse todas as suas crenças e as convenções sociais, unindo famílias e revelando laços que você jamais imaginou que existissem. Pense nisso. Permita-se sonhar, pois o amor, em suas infinitas e misteriosas formas, está sempre pronto para nos surpreender e nos transformar, mesmo quando não acreditamos mais em sua existência ou em seu poder. Que a história de Eunice e Jorge inspire você a olhar além do que os olhos podem ver, a acreditar na magia do destino e na capacidade do amor de quebrar barreiras sociais, superar preconceitos e reescrever finais que pareciam já estar escritos. Que ela seja um lembrete caloroso de que a vida está sempre pronta para nos presentear com um novo capítulo, um novo romance, uma nova chance de ser plena e feliz, e que a verdadeira beleza reside na alma e na coragem de amar sem limites, provando, uma vez mais, que o amor verdadeiro não tem preço e é o maior dos tesouros. Dona Eunice, aos seus 70 e poucos anos, sentia o tempo escorrer suavemente pelas frestas de sua casa em Sete Lagoas, Minas Gerais. A viuvez, que a havia abraçado há 5 longos anos, trouxe consigo um silêncio que, antes de ser vazio, era preenchido pelas memórias de seu querido Elísio. A casa,
ampla e cheia de recantos, ecoava agora os passos de uma rotina solitária, pontuada por pequenos rituais que a mantinham conectada ao passado, como as xícaras de chá à tarde ou a leitura de antigos romances que Elísio gostava. Ela passava as manhãs cuidando de seu jardim, um oásis de cores e perfumes que era seu refúgio particular. As rosas, as orquídeas e os jasmins eram testemunhas silenciosas de suas conversas consigo mesma, de seus pensamentos e de suas saudades. A cada flor que desabrochava, Eunice via um lembrete da beleza da vida, mesmo após as perdas. Ali, na terra fértil, ela encontrava consolo e a certeza de que a vida sempre pode florescer, mesmo em meio à aridez. Apesar da serenidade aparente, o coração de Eunice guardava uma melancolia discreta. O primeiro amor, aquele que a marcou, na juventude, era uma lembrança distante, mas vívida. Jorge. O nome dele ainda trazia um brilho nostálgico aos seus olhos, um suspiro que ela mal percebia. Ele havia sido seu primeiro beijo, seu primeiro flerte, o garoto de sorriso fácil que vivia no bairro vizinho. O destino, no entanto, os havia separado, e a vida, com seus próprios planos, a unira a Elísio, um amor sólido e companheiro que a fez feliz por décadas. Mas a memória de Jorge, como uma canção antiga, ainda tocava em seu coração. Eunice nunca soube o porquê da partida repentina de Jorge. Um dia, ele simplesmente desapareceu, sem se despedir, sem explicações. A dor do abandono juvenil a havia marcado, mas o tempo e o amor de Elísio curaram a ferida, transformando-a em uma cicatriz sutil. Ela havia construído uma vida feliz, uma família amorosa, e a lembrança de Jorge era apenas um capítulo distante, um sonho de juventude, que se perdeu em meio aos caminhos da vida. Em uma dessas tardes, enquanto regava suas plantas, Eunice sentiu o cansaço pesar. A idade trazia consigo algumas limitações, e o trabalho no jardim, antes leve, agora exigia mais de seu corpo. Ela pensava em como seria bom ter alguém para ajudá-la, para compartilhar os pequenos fardos da rotina. Não um amor, não mais. Apenas uma companhia, uma presença que pudesse quebrar o silêncio que preenchia sua casa. De repente, um barulho na rua, uma mudança inesperada em sua rotina. Um carro antigo, de modelo clássico, parou em frente à casa vizinha, que estava desocupada há anos. A curiosidade de Eunice se acendeu. Um homem desceu do veículo, seus cabelos brancos, mas com uma postura elegante e um olhar que parecia carregar a sabedoria do tempo. Ele a observou e um sorriso gentil surgiu em seus lábios. Um sorriso que, para Eunice, trazia uma estranha e poderosa familiaridade. O homem acenou. Eunice, surpresa, retribuiu o aceno, sentindo um arrepio percorrer sua espinha. Havia algo nele, uma energia, uma presença que a transportava para um passado distante. Ele se aproximou, e quando seus olhos se encontraram, o mundo de Eunice pareceu girar. Aquele homem, o novo vizinho, era Jorge. O mesmo Jorge de sua juventude. O primeiro amor que ela pensou jamais rever. O segredo que ele escondia há décadas estava prestes a ser revelado, e a vida de Eunice, em sua calma rotina, estava prestes a ser virada de cabeça para baixo. O reconhecimento foi um golpe no peito de Dona Eunice, um choque elétrico que a deixou sem ar. Jorge. O nome que ela pensava pertencer apenas às memórias distantes de sua juventude em Sete Lagoas, materializava-se ali, diante de seus olhos, com os cabelos brancos e os traços do tempo, mas com o mesmo sorriso cativante que ela recordava. A vizinha que, anos atrás, havia lhe contado sobre a mudança repentina de Jorge, nunca mencionara seu retorno. A surpresa era avassaladora, e o coração de Eunice, que ela pensava já ter vivido todas as emoções intensas, disparou em um ritmo quase juvenil.
Jorge, com a calma de quem também reconhecia a figura à sua frente, aproximou-se do portão, um brilho nos olhos que mesclava nostalgia e uma ponta de timidez. Eunice, ele perguntou, a voz um pouco mais grave do que ela se lembrava, mas com a mesma doçura. É você mesmo? A Eunice da rua de cima? A que fazia os bolos de fubá mais gostosos da cidade? A menção ao bolo de fubá, um detalhe tão íntimo de sua infância, trouxe lágrimas aos olhos de Eunice. Ele se lembrava, e com carinho. Jorge, Eunice respondeu, a voz embargada pela emoção. Meu Deus, Jorge, quanto tempo! Onde você esteve todo esse tempo? Por que sumiu sem dizer nada? A pergunta, guardada há décadas, escapou de seus lábios com uma urgência que ela não pôde controlar. A dor do abandono juvenil, que ela pensava ter cicatrizado completamente com o tempo e o amor de Elísio, reabriu-se sutilmente, como uma ferida antiga que volta a doer com a mudança do tempo. Jorge recuou um passo, um brilho de desconforto em seus olhos. Ele parecia hesitar, como se a pergunta de Eunice o tivesse levado a um passado que ele preferia manter enterrado. Um segredo. Eunice sentiu um arrepio. Aquele homem, seu primeiro amor, carregava consigo um mistério, uma história, não contada que o impedia de responder com a leveza que o reencontro sugeria. A alegria do momento se misturou a uma ponta de apreensão. É uma longa história, Eunice, disse Jorge, a voz mais baixa, quase um sussurro. Mas eu estou de volta. Comprei a casa ao lado. Não esperava encontrar você por aqui, muito menos como minha vizinha. Havia em suas palavras um misto de surpresa e um certo alívio, como se o destino estivesse, finalmente, alinhando as peças de um quebra-cabeça complexo. Eunice observou Jorge com atenção. Ele não era mais o menino risonho de sua juventude. Seus olhos carregavam a sabedoria das experiências, e seu rosto, algumas marcas de lutas não contadas. Ele era um homem elegante, com um porte que denunciava uma vida de sucesso, um contraste com o Jorge simples que ela conheceu em Sete Lagoas. O que havia acontecido em sua vida? Qual era o segredo que o fez sumir por tantos anos e o trouxe de volta transformado? A conversa inicial foi breve, pontuada por sorrisos constrangidos e olhares que buscavam o passado. Jorge mencionou que precisava supervisionar a mudança para sua nova casa, mas prometeu voltar para um café, para conversarem com calma e colocarem os anos em dia. Eu quero muito saber o que aconteceu com você, Eunice, e eu prometo que vou te contar minha história. Tudo. A promessa de Jorge era um convite para que Eunice se abrisse novamente, para que o passado deles pudesse ser reescrito, um capítulo por vez. Eunice sentiu a cabeça girar. O reencontro com Jorge era um turbilhão de emoções, um resgate de um amor que ela pensava ter perdido para sempre. A curiosidade sobre o segredo dele a consumia, e o coração, que ela pensava estar resignado à viuvez, agora batia com uma força renovada, com a expectativa de um futuro que ela jamais imaginou que pudesse existir. A vida, em sua dança caprichosa, estava prestes a surpreendê-la novamente, e o primeiro amor parecia ter retornado para reescrever o destino. O convite de Jorge para um café no dia seguinte pairou no ar, preenchendo as horas de Eunice com uma ansiedade quase juvenil. Ela se pegou arrumando o jardim com mais esmero, escolhendo a melhor toalha de mesa e preparando o bolo de fubá, a receita de sua mãe que Jorge tanto apreciava na infância. Havia um brilho diferente em seus olhos, um frescor que há muito não sentia. O reencontro com Jorge havia reacendido uma chama que ela pensava estar extinta, uma melodia adormecida que agora voltava a tocar em seu coração. Pontualmente, Jorge apareceu em seu portão. Ele vestia roupas casuais, mas elegantes, e carregava um buquê de flores, um gesto que remetia à gentileza do menino que ela conheceu.
Eunice o recebeu na varanda, o coração batendo descompassado. O cheiro de café e bolo de fubá pairava no ar, criando uma atmosfera acolhedora e nostálgica, como um convite para o passado. Obrigado por me receber, Eunice, e pelo bolo de fubá. O cheiro já me levou de volta à infância. A voz de Jorge era suave e um sorriso sincero iluminou seu rosto, desfazendo um pouco da formalidade que o envolvia. Eles se sentaram à mesa da varanda e um silêncio confortável se instalou, preenchido pelas lembranças que flutuavam no ar. A conversa começou com amenidades sobre a cidade, sobre as mudanças que o tempo havia trazido. Mas os olhares trocados, os sorrisos cúmplices, denunciavam uma vontade de ir além, de desvendar o que havia acontecido em suas vidas. Eunice, com a coragem que a idade lhe havia ensinado, foi a primeira a tocar na ferida. Jorge, por que você foi embora? Por que sumiu sem dizer nada, sem se despedir? Jorge suspirou, seu olhar se perdendo no horizonte, como se buscasse as palavras certas para iniciar uma confissão. Eunice, é uma história longa e dolorosa. Eu não queria te machucar, mas eu precisei ir. Eu estava em uma situação muito complicada na época. Eu não podia te dizer a verdade. E eu prometi a mim mesmo que só voltaria quando pudesse te olhar nos olhos e contar tudo. A voz dele era carregada de um peso, um segredo que ele guardava há décadas e que agora parecia querer se libertar. Eunice o ouviu em silêncio, o coração apertado. A curiosidade sobre o segredo de Jorge a consumia, mas a dor em seus olhos a impedia de pressionar. Ela sentia que ele estava sendo sincero, que a verdade viria no tempo dele. Ela pegou a mão dele, um gesto de apoio, de compreensão. Eu estou aqui para ouvir, Jorge. Eu sempre estive. A voz de Eunice era um convite à confiança, à partilha de um passado que os havia separado, mas que agora os reunia. Jorge olhou para Eunice, seus olhos marejados. Você é a mesma, Eunice, com a mesma bondade que eu me lembrava. Ele apertou a mão dela e sentiu o calor do toque, a certeza de que havia feito a escolha certa em retornar, em buscá-la. Aquele reencontro não era apenas o resgate de um primeiro amor, mas a promessa de um futuro que eles poderiam reescrever juntos, com todas as verdades, por mais dolorosas que fossem. O segredo que ele escondia estava prestes a ser revelado, e a vida de Eunice, em sua calma rotina, estava prestes a ser virada de cabeça para baixo, por um amor que o destino havia guardado para eles. O silêncio que se instalou na varanda da casa de Eunice era pesado, preenchido pela expectativa do que Jorge estava prestes a revelar. O aroma do bolo de fubá e o calor do café pareciam contrastar com a frieza de um passado que ele guardava às 7 chaves. Eunice observava Jorge, sua expressão séria, os olhos fixos em um ponto distante, como se revivesse cada momento de uma história que o atormentava. A promessa de contar tudo estava ali, pendurada no ar, e Eunice sentia que estava prestes a desvendar um mistério que a havia acompanhado por toda a vida. Jorge respirou fundo, como quem se prepara para um mergulho, em águas profundas. Eunice, eu não fui embora por vontade própria, eu fui forçado a ir. A voz dele era baixa, quase um sussurro, carregada de uma dor que Eunice não esperava. Ele começou a contar sua história, um enredo que parecia ter saído de um romance dramático, mas que era a mais pura e cruel realidade. Meu pai, como você sabe, era um homem de negócios, mas o que poucos sabiam é que ele estava envolvido em coisas erradas, em dívidas perigosas com pessoas que não brincavam em serviço. Jorge fez uma pausa e Eunice sentiu um arrepio. A inocência de sua juventude estava se quebrando, revelando um mundo sombrio que ela jamais imaginou que existisse. Naquela época,
continuou Jorge com a voz embargada. Eu era jovem, inexperiente. Eu estava apaixonado por você e sonhava em casar, ter uma família, como qualquer rapaz. Mas as dívidas do meu pai se tornaram uma ameaça. Eles queriam que eu me casasse com a filha de um homem muito poderoso, alguém que pudesse saldar as dívidas da família. Era um casamento arranjado, um acordo, uma prisão. Os olhos de Jorge marejaram e Eunice sentiu a dor do sacrifício que ele havia sido forçado a fazer. Eu tentei resistir, Eunice, juro que tentei. Mas eles ameaçaram minha família, ameaçaram machucar meus pais, minha irmã e ameaçaram você. A última frase de Jorge fez o coração de Eunice disparar. Ela havia sido parte daquele segredo, daquele perigo. O amor deles, o primeiro amor, havia sido proibido por uma força maior, por um acordo que o tirou de sua vida sem explicações. Eu não podia te dizer a verdade, disse Jorge, a voz cheia de desespero. Eu tive que sumir, que partir sem olhar para trás. Tive que me casar com uma mulher que eu não amava, viver uma vida de aparências, de mentiras. Mas eu nunca te esqueci, Eunice, nem por um dia. Você era a minha luz, a minha esperança, a minha memória de um amor puro que eu perdi. As lágrimas escorriam pelo rosto de Jorge, lavando as marcas de um passado doloroso. Eunice o ouvia em silêncio, as próprias lágrimas escorrendo pelo rosto. A dor do abandono que ela sentiu na juventude se transformava em compaixão, em uma compreensão profunda do sacrifício que Jorge havia feito. Ele não a havia abandonado por escolha, mas por amor, para protegê-la de um perigo que ela nem sequer imaginava. Aquele segredo tão pesado, tão cruel, havia sido guardado por ele por décadas e agora, finalmente, era revelado. O silêncio que se seguiu à confissão de Jorge era denso, preenchido apenas pelo som suave do vento que balançava as árvores do jardim de Eunice. Ela processava cada palavra, cada detalhe de uma história que a transportava para um passado sombrio, para um mundo de dívidas, ameaças e amores proibidos. A dor em seu coração era imensa, mas não pela traição de Jorge, e sim pelo sofrimento, que ele havia suportado sozinho por tantas décadas. Mas, e o seu casamento, Jorge? Perguntou Eunice, a voz baixa, quase um sussurro. Você teve filhos? A pergunta era delicada, mas necessária. Ela precisava saber o preço completo daquele sacrifício, o que a vida havia cobrado dele em sua ausência. Jorge suspirou, seu olhar se perdendo no horizonte como quem busca a imagem de um passado complexo. Sim, Eunice, eu tive um filho. Um menino, Rodrigo. Ele é a parte mais linda da minha vida, o único consolo em um casamento sem amor. A voz de Jorge era um misto de carinho e uma dor que ele carregava em seu peito. Minha esposa, a mãe de Rodrigo, faleceu há alguns anos. Nossa relação era de respeito, de parceria, mas nunca de amor. Eunice o ouviu com compaixão. Aquele homem que ela pensava ter vivido uma vida de luxo e prazer, havia sido, na verdade, um prisioneiro de um acordo, um escravo de um passado que o impedia de ser feliz. Ela via em Jorge não o bilionário, mas o homem que havia sacrificado seu próprio coração para proteger sua família e, indiretamente, a ela. O amor deles, que nasceu na juventude, havia sido sufocado, mas nunca apagado. E por que você voltou agora, Jorge? Perguntou Eunice, a voz carregada de uma esperança que ela mal ousava sentir. Por que decidiu contar tudo? A pergunta era um convite para o futuro, um desejo de compreender o que o havia impulsionado a retornar e a desvendar o segredo de décadas. Jorge olhou para Eunice, seus olhos marejados, e neles ela viu um brilho de amor que resistira ao tempo, às dores e às ausências. Eu voltei por você, Eunice, eu nunca te esqueci.
Mesmo casado, com uma vida de aparências, eu sempre carreguei você em meu coração, como uma melodia que nunca se calou. E quando eu me vi livre, eu soube que precisava te encontrar. Precisava te contar a verdade. Precisava saber se você ainda me amava. As palavras de Jorge eram um bálsamo para a alma de Eunice. O amor que ela sentiu na juventude e que ela pensava ter sido um sonho perdido estava ali, diante dela, vivo, pulsante, mais forte do que o tempo, mais forte do que a distância. Ele não a havia abandonado por escolha, mas por um amor que a protegia, um amor que suportou o peso de um segredo por décadas. Eunice estendeu a mão para ele e Jorge a segurou com ternura. Era um toque que selava um reencontro de almas, um amor que resistiu a todas as adversidades. Eu nunca te esqueci, Jorge, e sim, eu ainda te amo. As palavras de Eunice eram um juramento, uma promessa de um futuro que eles poderiam reescrever, juntos com todas as verdades, sem medos, sem segredos. Aquele amor que havia sido proibido estava finalmente livre para florescer, provando que o destino tem seus próprios planos e que a verdadeira riqueza reside no coração que ama. A confissão de amor entre Eunice e Jorge, na varanda de sua casa em Sete Lagoas, selou um pacto de almas. A verdade sobre o passado de Jorge, o sacrifício que ele fez para protegê-los, havia transformado a dor do abandono em uma profunda compaixão e um amor renovado. Aquele homem, que ela pensava ter perdido para sempre, estava ali, diante dela, com a mesma essência que a havia encantado na juventude, mas com a sabedoria que a vida lhe havia ensinado em sua ausência. Os dias que se seguiram foram uma celebração da redescoberta. Eunice e Jorge passavam horas conversando, relembrando a infância, os amigos em comum, as ruas de Sete Lagoas que testemunharam seu primeiro amor. Ele falava sobre suas viagens pelo mundo, sobre os negócios que construiu, mas sempre com um brilho nos olhos que indicava que a maior de suas fortunas era o reencontro com Eunice. Ela o ouvia com fascínio, sentindo que a vida, afinal, era cheia de surpresas e que o destino havia guardado para eles um amor que superava o tempo e as adversidades. Jorge a convidou para conhecer a mansão ao lado, seu novo lar. Era uma construção imponente, moderna, com jardins vastos e uma vista privilegiada para a cidade. Eunice, acostumada à sua casa simples, sentiu um certo deslumbramento, mas a presença de Jorge ali, ao seu lado, fazia com que o luxo perdesse a importância. Ele a conduziu pelos cômodos, mostrando cada detalhe, como se estivesse abrindo seu coração para ela. Esta casa é grande demais para uma pessoa só, Eunice, disse Jorge, com um sorriso. Eu sempre quis construir um lar, uma família, e agora que eu te encontrei, sinto que este lugar pode ter vida, pode ter amor. Suas palavras eram um convite, uma promessa que Eunice não sabia se podia acreditar, mas que seu coração ansiava por aceitar. Eunice, com sua sabedoria e a leveza de quem já havia vivido muito, sentia que aquele amor era um presente. Ela havia amado Elísio profundamente e a memória dele estaria para sempre em seu coração. Mas o amor por Jorge era diferente, um resgate do passado, uma segunda chance que a vida lhe oferecia de forma inusitada. Não era um substituto, mas um complemento, uma nova melodia que se unia à sinfonia de sua vida. Jorge, por sua vez, encontrava em Eunice a paz que ele tanto buscou em sua vida de sucesso. A simplicidade dela, sua doçura, sua capacidade de amar de forma incondicional, tudo isso o preenchia de uma forma que o dinheiro jamais conseguiu. Ele via nela a essência da felicidade, a pureza que ele havia perdido em meio às complexidades de seu passado.
O amor deles era a prova de que a vida, afinal, era sobre conexões, sobre almas que se encontram e se curam. Os dois passavam horas conversando sobre o futuro. Planos simples, como caminhadas no jardim, jantares tranquilos na varanda, a leitura de livros, mas também planos maiores, como viajar pelo mundo, conhecer novos lugares, viver cada dia com a intensidade de quem sabe que o tempo é um presente precioso. O amor deles era um jardim que florescia a cada dia, regado pela verdade e pela promessa de um futuro que eles construiriam juntos, sem segredos, sem medos, apenas com a certeza de que haviam sido feitos um para o outro. O romance florescente entre Eunice e Jorge não podia mais ser contido apenas em suas casas e jardins. A felicidade radiante de Eunice, a forma como ela parecia ter rejuvenescido, despertou a curiosidade de seus filhos, Ana e Pedro. Eles, que haviam visto a mãe mergulhada na viuvez por tantos anos, notavam o brilho em seus olhos, a alegria em seu sorriso e sabiam que algo extraordinário estava acontecendo. Ana, a filha mais velha de Eunice, uma mulher prática e observadora, foi a primeira a abordar a mãe. "Mãe, a senhora está diferente, mais feliz. Tem algo que a senhora quer me contar?" A pergunta de Ana era um convite para que Eunice abrisse o coração e compartilhasse a alegria que a preenchia. Pedro, o filho caçula, também notava a mudança e esperava o momento certo para perguntar. Eunice, com o coração transbordando de alegria, contou sobre o reencontro com Jorge, o primeiro amor de sua juventude, e sobre a mansão ao lado, que agora era habitada por ele. Falou sobre o segredo de Jorge, sobre o sacrifício que ele fez no passado e sobre o amor que havia resistido ao tempo. Ana e Pedro a ouviam com surpresa e um misto de felicidade e apreensão. A história de Jorge era complexa e a ideia de vê-lo como um padrasto era algo que precisava de tempo para ser assimilado. A curiosidade de Ana e Pedro era grande. Eles conheciam o Jorge, que era o novo vizinho, o homem elegante que às vezes acenava no jardim. Mas a ideia de que ele era o primeiro amor de sua mãe e que havia um passado secreto entre eles era um enredo que parecia ter saído de um livro. Eles pediram para conhecê-lo, para entender melhor a história que havia transformado a vida de sua mãe. Jorge, por sua vez, estava ansioso para conhecer os filhos de Eunice. Ele sabia que a aceitação deles era crucial para o futuro do relacionamento. Ele havia sido pai de Rodrigo e compreendia a importância dos laços familiares. Queria mostrar a eles que seu amor por Eunice era genuíno, que ele não era um intruso, mas alguém que vinha para somar, para trazer mais felicidade à família. O encontro aconteceu na casa de Eunice, em um almoço de domingo. A mesa farta, o cheiro de comida caseira, o ambiente acolhedor. Ana e Pedro observavam Jorge com atenção, tentando decifrar o homem que havia entrado na vida de sua mãe de forma tão avassaladora. Jorge, com sua gentileza e bom humor, tentava quebrar o gelo, contando histórias de sua infância em Sete Lagoas, de seus pais, de sua vida, mas o olhar de Ana, mais perspicaz, se fixou em Jorge. Ela notou a forma como ele olhava para sua mãe, um brilho de amor que ela reconheceu, e por um instante o olhar de Jorge se demorou em Ana. Ele viu nela uma semelhança com alguém, um traço familiar que o fez hesitar, um segredo. Um novo mistério começava a se desenrolar, conectando o passado de Jorge a uma nova e inesperada revelação. O almoço de domingo, que parecia um momento de união, estava prestes a se tornar o palco para uma nova e emocionante descoberta, um elo que ninguém esperava. O almoço de domingo seguia em uma atmosfera de cordialidade, mas sob a superfície, a curiosidade de Ana e Pedro sobre Jorge era palpável. A cada história que ele contava, a cada risada que compartilhava com Eunice,
Eles tentavam decifrar o homem que havia ressurgido do passado de sua mãe. Jorge, por sua vez, sentia-se à vontade, encantado com o calor daquela família, um contraste com a vida de luxo e solidão que ele havia levado por tantos anos. No entanto, o olhar de Jorge em Ana, a filha de Eunice, era diferente. Havia um traço familiar, uma semelhança que o intrigava, um reconhecimento que ele não conseguia decifrar. Ele a observava com uma intensidade que a deixava um pouco desconfortável. Ana, com sua sensibilidade, sentia o olhar dele, mas não entendia a razão. Ela se perguntava o que aquele homem, o primeiro amor de sua mãe, estava buscando em seu rosto. A conversa na mesa fluía e, em um momento, Ana mencionou seu trabalho como arquiteta, os projetos que ela estava desenvolvendo para uma grande construtora, na capital. Jorge ouvia com atenção e um brilho nos olhos dele se acendeu. Você trabalha com arquitetura? Que coincidência! Meu filho, Rodrigo, também é arquiteto. Ele tem um escritório de design e projetos de luxo em São Paulo. Talvez vocês se conheçam. As palavras de Jorge caíram sobre a mesa como uma bomba. Eunice e seus filhos se entreolharam surpresos. Rodrigo, o nome do filho de Jorge, Ana, a arquiteta. A coincidência era grande demais para ser ignorada. Ana sentiu um frio na barriga. Havia algo mais ali, algo que conectava o passado de Jorge ao presente de sua família, de uma forma que ela jamais imaginou. Rodrigo? Perguntou Ana, a voz um pouco trêmula. Meu chefe, o dono da construtora onde eu trabalho, chama-se Rodrigo Mendes. Ele é um arquiteto renomado. Será que é o mesmo? A pergunta de Ana pairou no ar. E o silêncio se instalou na mesa, preenchido apenas pelo som do coração de todos, batendo descompassado. Jorge a olhou, e um choque ainda maior atingiu seu rosto. Rodrigo Mendes, meu filho. Ele usa o nome de solteiro da mãe, mas é meu filho, Ana. Ele é meu filho. A revelação de Jorge foi um raio que atingiu a todos. O filho do primeiro amor de Eunice era, na verdade, o chefe de sua filha. Um bilionário que ela nunca imaginou estar conectado à sua vida. Eunice sentiu a cabeça girar. O mundo parecia conspirar. O segredo de Jorge, o filho que ele teve em um casamento arranjado, era o mesmo Rodrigo, que estava tão presente na vida de sua filha Ana. Aquele traço familiar que Jorge havia notado em Ana era a prova de que Rodrigo era seu neto, o sangue de seu sangue, o fruto de um amor que o destino havia tecido de forma tão complexa. Ana, por sua vez, estava em choque. Seu chefe, o homem que ela tanto admirava e respeitava profissionalmente, era o filho do primeiro amor de sua mãe, seu meio-irmão. A complexidade da situação era avassaladora. Mas, em meio ao turbilhão de emoções, um sentimento de conexão, um elo invisível, começou a se formar. Aquele almoço de domingo, que parecia um simples reencontro, havia se tornado o palco para uma revelação que mudaria para sempre a vida de todos, provando que o destino, de fato, tem seus próprios planos, sempre surpreendentes. A revelação de que Rodrigo, o bilionário e chefe de Ana, era filho de Jorge, o primeiro amor de Eunice, caiu sobre a família como um raio em céu azul. O silêncio na mesa era denso, preenchido apenas pelas respirações ofegantes e pelos olhares incrédulos que se entrecruzavam. Eunice e Jorge se fitavam, chocados com a magnitude da coincidência, enquanto Ana e Pedro processavam a informação que ligava o passado ao presente de forma tão inusitada. Ana, a princípio, sentiu um turbilhão de emoções. Seu chefe, o homem que ela tanto admirava profissionalmente, era seu meio-irmão. Aquele traço familiar que ela havia sentido em Jorge e que agora ela via em seu próprio rosto no espelho, era a prova de um parentesco que transcendia qualquer expectativa.
A complexidade da situação era avassaladora, mas, em meio ao choque, um sentimento de curiosidade e um elo invisível começaram a se formar, conectando-a a um lado de sua família que ela nunca imaginou que existisse. Pedro, o filho mais novo de Eunice, não compreendia completamente a complexidade da situação, mas sentia a tensão no ar. Ele olhava para a mãe, para Jorge, para Ana, e sentia que algo importante havia sido revelado, algo que mudaria a dinâmica familiar. Ele esperava apenas que a mudança trouxesse mais alegria para a vida de sua mãe, que ele tanto amava. Jorge, por sua vez, sentiu uma mistura de alegria e um certo constrangimento. Aquele era o seu filho, o fruto de um casamento sem amor, mas que agora se conectava à mulher que ele amava de uma forma tão surpreendente. Ele havia sonhado em reencontrar Eunice e talvez ter uma família com ela, mas jamais imaginou que seu próprio filho estaria tão presente na vida de sua amada e que o destino teceria uma trama tão complexa. Eunice, após o choque inicial, sentiu uma profunda emoção. Rodrigo era seu neto, o sangue de seu sangue, o filho de Jorge, o homem que ela amava. Aquele vínculo inesperado era um presente do destino, uma prova de que a vida, afinal, era cheia de surpresas e que o amor e a família podiam se expandir de formas que ela jamais imaginou. A dor do passado, do abandono de Jorge, se transformava em uma teia de amor e de laços que a conectavam de forma irreversível. Após o almoço, Jorge, com a coragem que a situação exigia, ligou para Rodrigo, o filho, e pediu para que ele viesse a Sete Lagoas no dia seguinte, para uma conversa importante. Ele sabia que a revelação seria um choque para Rodrigo, que sempre acreditou que sua mãe era a única mulher na vida de seu pai. Mas a verdade, ele sabia, era o alicerce para qualquer relacionamento verdadeiro. Ana, por sua vez, sentia uma mistura de ansiedade e curiosidade. Como Rodrigo, seu chefe, reagiria ao saber que ela era sua meia-irmã e que seu pai e sua mãe eram um casal? A situação era delicada, mas ela sentia que o destino estava agindo de uma forma que ela não podia controlar. O amor deles, que começou em meio à dor, estava expandindo seus laços, unindo famílias e revelando uma teia de conexões que ninguém jamais imaginou que existiria. Aquele era o verdadeiro poder do destino. O telefonema de Jorge para Rodrigo, pedindo sua presença em Sete Lagoas para uma conversa importante, ecoou na mente do empresário com uma estranha urgência. Rodrigo, acostumado a gerenciar grandes negócios e a lidar com o inesperado, sentiu um frio na barriga. Seu pai, um homem reservado, raramente o chamava com tamanha seriedade. Ele imaginava que se tratava de algum problema familiar ou talvez um novo empreendimento. Mal sabia que a notícia que o aguardava viraria seu mundo de cabeça para baixo e o conectaria a um passado que ele desconhecia. No dia seguinte, Rodrigo chegou a Sete Lagoas, dirigindo seu carro de luxo pelas ruas familiares da cidade que, para ele, guardava memórias distantes de infância, de visitas ocasionais à casa dos avós. Ele se dirigiu à mansão de seu pai, onde foi recebido por Jorge na porta, com um sorriso nervoso, mas carregado de uma emoção que Rodrigo não soube decifrar. O ambiente na casa era de uma tensão palpável, mas também de uma expectativa que pairava no ar. Ao entrar na sala de estar, Rodrigo viu Eunice sentada no sofá, com um sorriso gentil, mas com os olhos marejados. Ao seu lado, a filha dela, Ana, sua arquiteta, estava ali, com o rosto pálido e os olhos fixos nele. Pedro, o filho mais novo de Eunice, brincava em um canto da sala, alheio à seriedade do momento. A presença de Ana e sua família na casa de seu pai era, no mínimo, inusitada. Rodrigo sentiu um nó na garganta. Jorge convidou Rodrigo para se sentar e, com a voz embargada, começou a revelar a verdade.
Contou sobre seu primeiro amor, Eunice, a menina da padaria, sobre o sacrifício que ele foi forçado a fazer no passado para proteger sua família e indiretamente a ela. Falou sobre o casamento arranjado, sobre sua vida de aparências e sobre o amor que ele nunca esqueceu, que o trouxe de volta para Sete Lagoas em busca de Eunice. Rodrigo ouvia em silêncio, sua mente trabalhando a 1000 por hora. A história de seu pai era um choque, uma revelação que mudava toda a sua percepção sobre a vida e sobre sua própria família. Ele nunca imaginou que seu pai, um homem tão reservado, carregava um segredo tão doloroso. E a mulher que ele amava, a mãe de Eunice, era o seu primeiro amor. A complexidade da situação era avassaladora. Então, Jorge fez a revelação mais surpreendente. Rodrigo, esta é Ana. Ela é sua meia-irmã, filha de Eunice. E você, meu filho, você é o neto dela. As palavras de Jorge caíram sobre Rodrigo, como um raio, quebrando todas as barreiras que ele havia construído ao redor de seu coração. Sua arquiteta, a mulher que ele admirava e respeitava, era sua irmã. E Eunice, a mulher que ele havia conhecido através de seu pai, era sua avó. O choque foi imenso. Rodrigo olhou para Ana, para a semelhança que ele antes via apenas em seus projetos, agora revelada como um laço de sangue. Ele olhou para Eunice, para a avó que ele acabara de descobrir. As lágrimas escorreram pelo seu rosto, não de tristeza, mas de uma emoção avassaladora, uma mistura de surpresa, alegria e um profundo sentimento de pertencimento que ele nunca havia experimentado. Naquela noite, um jantar improvisado na mansão de Jorge uniu as duas famílias. A mesa farta, a comida caseira, as risadas e as histórias que se misturavam no ar. Rodrigo, o bilionário, sentia-se mais rico do que nunca. Ele havia encontrado em Sete Lagoas não apenas sua avó e sua irmã, mas uma família, um lar, um amor que ele jamais imaginou que existiria. Aquele jantar era a prova de que a vida, afinal, era cheia de surpresas e que o amor e a família podiam se expandir de formas que ele nunca imaginou. A revelação no jantar uniu as famílias de Eunice e Jorge de uma forma que o destino, em sua sabedoria, havia planejado por décadas. Rodrigo, o bilionário antes solitário, encontrou em Sete Lagoas não apenas uma avó e uma irmã, mas uma nova dimensão de amor e pertencimento. A surpresa inicial deu lugar a um desejo profundo de compensar o tempo perdido, de construir laços que transcendessem o passado e o mistério que os havia separado por tanto tempo. Rodrigo, com sua paixão por família, dedicou-se a conhecer Ana e Pedro. Com Ana, sua meia-irmã e colega de profissão, ele compartilhou experiências de arquitetura, discutiu projetos e a admirou ainda mais por sua dedicação e talento. Eles passavam horas conversando sobre o futuro, sobre a vontade de construir algo novo, juntos. Com Pedro, seu novo sobrinho, ele se tornou o tio divertido que contava histórias, brincava no jardim e o levava para passeios emocionantes, preenchendo o universo do menino com novas aventuras e a certeza de um amor familiar. Eunice, por sua vez, observava a cena com o coração transbordando de felicidade. A presença de Rodrigo, o filho de seu primeiro amor, em sua vida e na vida de sua família, era um presente inestimável. Ela via a forma como ele se encaixava perfeitamente na dinâmica familiar, a gentileza em seus gestos, o carinho com que tratava a todos. Aquele bilionário, que antes parecia um estranho em seu mundo, agora era parte essencial de sua vida, o sangue de seu sangue, o fruto de um amor que o destino havia guardado para ela. Jorge, ao ver a interação entre Rodrigo, Eunice, Ana e Pedro, sentia a alma em paz. O segredo que ele havia guardado por décadas, que o havia atormentado e o feito sofrer, havia finalmente sido revelado, e o resultado era um amor que se expandia, unindo famílias e construindo um novo legado.
Aquele amor, que nasceu em meio ao sacrifício e à ausência, agora era a prova viva de que a vida, afinal, era cheia de surpresas e que a felicidade podia ser encontrada em meio às complexidades. Aos poucos, a notícia do reencontro e da formação dessa nova família se espalhou por 7 lagoas. A história de Jorge e Eunice, o primeiro amor que se reencontrou, e a descoberta de seus filhos e neto encantou a todos. A comunidade, que antes se apegava aos velhos costumes, agora observava a história deles com admiração, percebendo que o amor pode se manifestar de formas inusitadas, quebrando barreiras sociais e preconceitos. A casa de Eunice e a mansão de Jorge tornaram-se um lar compartilhado, um palco para encontros familiares, jantares e celebrações. Rodrigo, com sua fortuna, dedicou-se a apoiar os sonhos de Ana e Pedro, investindo nos estudos de Pedro e nos projetos de arquitetura de Ana sem imposições, apenas com o desejo de ver sua família prosperar. Ele descobriu que a verdadeira riqueza não estava em acumular bens, mas em investir em pessoas, em laços, em amor. O elo de família que se formou entre eles era inquebrável, um testemunho da força do destino. Eunice e Jorge, os primeiros amores, agora comemoravam a vida ao lado de seus filhos e netos, em um cenário de felicidade que eles jamais imaginaram que existiria. Aquele amor que havia sido proibido por um segredo guardado por décadas estava finalmente livre para florescer, em um jardim onde a verdadeira felicidade era cultivada a cada dia, em cada abraço, em cada sorriso, com a família unida e o amor florescendo em sua plenitude. Eunice e Jorge sentiram que era hora de selar seu compromisso de forma oficial, não apenas como um reencontro de primeiros amores, mas como a celebração de um futuro que eles estavam construindo juntos. O casamento, que antes era uma formalidade, tornou-se um desejo profundo de compartilhar suas vidas em um nível ainda mais íntimo, com a bênção de todos que os amavam. Não seria um casamento grandioso, ostentando a fortuna de Jorge, mas uma cerimônia simples e cheia de significado, realizada na mesma igreja de 7 Lagoas, onde eles se conheceram na infância e onde Eunice havia casado com Elísio. Era um local de memórias, um palco para o renascimento de um amor que havia resistido ao tempo e às adversidades. Os convidados seriam apenas os mais próximos, os filhos de Eunice e Jorge, netos, amigos e familiares que testemunharam a jornada de cada um. Ana, a filha de Eunice, e Rodrigo, o filho de Jorge, que agora eram irmãos e parceiros de trabalho em projetos sociais, assumiram a organização do casamento com carinho. Eles queriam que o dia fosse perfeito, um símbolo da união de suas famílias e do amor que havia transformado suas vidas. Cada detalhe era pensado com afeto, desde as flores que adornariam o altar até o bolo, que teria um sabor de fubá, em homenagem às memórias de infância de Eunice e Jorge. No dia do casamento, a igreja estava radiante, preenchida com o aroma de flores do campo e a melodia de uma canção suave. Eunice caminhou pelo corredor, com o coração batendo em um ritmo de pura felicidade. Ela usava um vestido simples, mas elegante, e seus olhos brilhavam com a intensidade de uma paixão que a fazia rejuvenescer. No altar, Jorge a esperava, com um sorriso largo e os olhos marejados, o homem que ela amou na juventude e que o destino havia trazido de volta para ela. Os votos foram simples, mas carregados de uma verdade profunda. Eunice falou sobre o sacrifício de Jorge, sobre o segredo que ele guardou por amor, e sobre a alegria de reencontrá-lo e viver um amor que superava todas as expectativas. Jorge, por sua vez, prometeu amar Eunice por toda a vida, honrar sua história e construir um futuro onde a felicidade fosse o único preço a ser pago, onde o amor fosse a maior das fortunas.
Aquele era o verdadeiro casamento da alma, uma união de corações que o tempo e o destino haviam tecido com fios invisíveis. Após a cerimônia, uma festa simples no jardim da mansão uniu as duas famílias. As risadas de João e Pedro, as conversas entre Ana e Rodrigo sobre seus projetos, a felicidade de Eunice e Jorge. Tudo isso era um cenário de pura celebração. Aquele dia, que parecia um conto de fadas, era a prova de que a vida, afinal, era cheia de surpresas e que o amor verdadeiro não tem idade, não tem preço e não se importa com segredos do passado.